Olá, gente querida! Hoje é quarta-feira, dia 27 de maio. Estamos marchando para a solenidade de Pentecostes, quando celebraremos liturgicamente a efusão do Espírito Santo sobre a Igreja para capacitar os discípulos a vivenciarem a sua missão no mundo. E essa é a grande temática do Evangelho de hoje. Os discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. E Jesus os consagra para que eles permaneçam fiéis à sua mesma missão. Acompanhemos. É de João, capítulo 17, do versículo 11b até o versículo 19. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Minhas irmãs e meus irmãos, nós começamos ontem a ler esse belíssimo capítulo 17 do Evangelho de João. Já acompanhamos durante esse período todo os capítulos 13 a 16, quando Jesus realiza aquele grande discurso, o grande discurso de despedida. Até o capítulo 16, Jesus falava com os discípulos. A partir do início do capítulo 17, ele se dirige ao Pai. E qual é o conteúdo da oração que Jesus faz ao Pai diante dos discípulos? A primeira parte nós vimos ontem, a glorificação do Pai e do Filho. A segunda parte, hoje, sobretudo, temos esta relação conflituosa de Jesus com o mundo e dos discípulos de Jesus que estarão no mundo sem serem do mundo. E amanhã terminaremos de ler o capítulo 17. Jesus nos falará da comunhão plena entre os discípulos e essa comunhão vai até a uma comunhão celeste, a comunhão plena em Deus. Mas hoje o que temos? A primeira coisa, o pedido de Jesus, que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse é um primeiro elemento fundamental nessa oração sacerdotal de Jesus. Jesus e o Pai são um. Há um mistério de unidade fundamental entre os dois.
Mas Jesus transmite também esse mistério de unidade para a igreja. Que vocês sejam um. Eu sempre interpreto esse ser um a partir de duas perspectivas fundamentais. Primeiro, ser um significa ser integral. Você se possuir, você ter a inteireza do seu ser. Conhecer-se, amar-se diante de Deus. Ser um significa superar a fragmentação, a cisão, a ruptura antropológica que cada pessoa carrega dentro de si. E nós nos tornamos um, unitários e unificados pelo mistério do amor de Deus que habita em nós. Segundo, uma dimensão comunitária, não somente dentro da própria igreja, a Igreja Católica, mas também esta semana está sendo celebrada a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Todas as igrejas cristãs devem viver esse mistério de unidade, de diálogo, de respeito. Não significa unicidade, não significa ser absolutamente todos juntos, fazendo a mesma coisa. Não se trata de unicidade, mas se trata de unidade, de mistério de comunhão, de respeito, de tolerância, de amor, para além das divisões históricas que nos separam. Há um mistério muito maior de amor que nos une, e esse mistério de amor é derramado pelo próprio Jesus Cristo em nossos corações. A segunda coisa bonita que Jesus diz hoje nesse trecho: quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. E agora que Jesus retorna ao Pai? E agora que Jesus não está mais fisicamente com os seus discípulos? Esse é exatamente o sentido da oração de Jesus. Pai Santo, guarda-os. Então, quando Jesus caminhava fisicamente com os discípulos, era ele, Jesus, que os guardava na unidade. Agora que Jesus não está mais fisicamente, Jesus roga ao Pai, pede ao Pai que na força do Espírito Santo seja o Espírito Santo a guardá-los na unidade. E terceiro, o mistério da presença da igreja no mundo. Não sejamos bobos, não sejamos estúpidos. Há uma relação de tensão. A igreja é expressão e testemunho do reino, ou pelo menos deveria ser. Então a igreja vive a sua fé em Jesus Cristo e no mundo testemunha o reino de Deus. Mas o mundo não é simplesmente o mundo físico, nem é simplesmente a sociedade. Nesse capítulo 17 do Evangelho de João, o mundo é a parte da sociedade, dos homens e mulheres, que se fechou hermeticamente ao amor de Deus. A grande característica do mundo é o ódio, é a incredulidade, é a resistência ao projeto de Deus. Por isso Jesus diz: quando eu estava no mundo físico, eu os guardei. Eu guardei os discípulos para que eles fossem preservados. Agora Jesus não mais está. Por isso ele pede ao Pai que o Pai nos guarde, para que a nossa presença no mundo seja uma presença de testemunho. A grande tarefa da igreja é buscar a conversão do mundo. Pelo testemunho do Evangelho, a igreja deve convencer o mundo do amor de Deus. E se faz isso pelas palavras, mas sobretudo pelo testemunho de amor. Mas não podemos esquecer que Jesus nos diz, para não sermos ingênuos, há uma incompatibilidade fundamental. Há uma incompatibilidade entre o reino que Jesus prega e essa realidade do mundo, que é oposição frontal ao amor de Deus.
Nesse sentido, é fundamental entender que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo, para preservar a nossa identidade e, ao mesmo tempo, preservar a nossa capacidade de testemunhar o amor de Deus, o mistério da graça, orando e trabalhando pela conversão do mundo, para que todos vivamos na mesma e única unidade proposta por nosso Senhor Jesus Cristo. Haverá um só rebanho, um só pastor. Disso depende também o nosso testemunho. Somos comissionados, enviados, como Jesus diz, consagra-os na verdade, eu os enviei ao mundo. Então, sermos consagrados significa nós fomos marcados pelo amor de Deus, marcados por esse mistério de santidade. Recebemos o selo do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo somos enviados em missão no mundo, e no mundo que tantas vezes é profundamente hostil ao Evangelho de Jesus. Quero pedir nesta noite, quero pedir nesse dia, quero pedir nessa tarde, pedir por todos nós, cristãos, cristãs, para que no mundo sejamos testemunhas de Jesus ressuscitado. Deus os preserve, Deus os guarde, Deus os ampare. Oro de modo muito especial por todos aqueles que são vítimas do coronavírus. Recebi um comunicado de um amigo meu que está hospitalizado no hospital aqui de Garanhuns. Não vou revelar o nome, mas ele foi atingido pela Covid-19. Quero orar de modo muito especial por esse irmão, para que Deus possa abençoá-lo e assim ele fique plenamente curado e volte às suas plenas atividades, devolvendo a vida, a alegria, a dignidade, a saúde, para que ele possa testemunhar o amor de Deus, sendo profundamente amante da natureza, dos amigos e da vida. Deus os guarde, Deus os proteja e vocês todos sejam enviados pelo Espírito em missão no mundo como testemunhas dessa novidade que Jesus nos traz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A palavra aquece o coração. A Eucaristia nos lança para a missão. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Até amanhã, se Deus nos permitir.